Olá, estamos começando mais um Papo Educação, um podcast para falar sobre a educação de hoje e de amanhã. Hoje acompanhada de pessoas incríveis, a minha companheira de sempre, Angélica Beck. Oi, gente. E na ausência do Fabrício, que não pode estar aqui com a gente hoje, a gente buscou dois convidados extremamente especiais e super qualificados para falar sobre educação com a gente. A Marcela Tada, que tem quase 20 anos de experiência na área da educação e hoje é editora de conteúdo da Content House, da Edify, que é um enorme e maravilhoso programa de educação bilíngue. Bem-vinda, Marcela. Obrigada. E a gente tem também o Matheus Machado, que é coordenador de consultoria educacional do Nave à Vela, que é o maior programa de educação tecnológica do Brasil hoje. Bem-vindo, Matheus. Oi, gente. Obrigado pela oportunidade aqui de trocar essa ideia com vocês. Gente, é uma honra estar recebendo esses dois, porque o Edify e o Nave à Vela são dois programas que a gente está utilizando na Nave, que é um colégio que a gente pensou com todo carinho para receber as crianças e adolescentes. E a gente trouxe o Matheus e a Marcela aqui para a gente debater um pouquinho sobre qual a importância tanto da educação tecnológica quanto do projeto bilíngue na educação que visa atender essas crianças e esses adolescentes que vão estar no mercado de trabalho no futuro. Estamos trazendo também uma carioca e um paulista. Sim. Estão vindo lá de longe para falar aqui no Papo Educação, então. E aí eu queria saber de vocês um pouquinho da história dos programas e por que a gente ter essa preocupação tanto com a educação tecnológica quanto o projeto bilíngue. Legal. E aí, quer que eu comece ou quer começar? Beleza, boa. O Nave é uma empresa que tem mais ou menos uns 8 anos e nasceu com um propósito muito claro de levar cultura de inovação para as escolas, né? O Nave nasceu de uma consultoria, né, na verdade, de uma aceleradora de negócio chamada Caos Focado, que foi fazer uma consultoria em um grande colégio ali de São Paulo, o Colégio Porto Seguro, a fim de levar metodologias mais inovadoras e tornar o ambiente do Colégio Porto Seguro mais inovador. Com isso, os fundadores do negócio, né, da nossa solução, encontraram uma oportunidade de criar algo que fosse levado para várias escolas, né? E desde então a gente vem trilhando esse nosso caminho para conseguir levar a cultura de inovação para as escolas. Nos últimos 4 anos, a gente teve um ponto de inflexão na história da nossa solução, que foi a entrada para um grande grupo educacional, né, que é o Grupo Arco Educação, que hoje é o maior grupo de educação, de educação básica do Brasil, em termos de soluções educacionais, né? E esse ponto de virada foi muito importante para a gente entender qual caminho a nossa solução iria seguir, né? Mas que solução é essa, né? Falei muito sobre a história, mas falei um pouco sobre o que a gente faz. Como eu disse antes, a nossa ideia é levar a cultura de inovação para as escolas. E hoje, mais especificamente, a nossa missão é fazer com que os alunos saiam da escola desenvolvendo habilidades para resolver problemas. Então, a nossa ideia é tentar trazer para o colégio algumas maneiras estruturadas de quebrar um pouco o paradigma daquela educação tradicional, que inclusive a gente tinha comentado comigo lá embaixo, né, sobre o quanto essa educação é a mesma nos últimos 40 ou 50 anos, né, o quanto o dar aula é feito do mesmo jeito há muito tempo. Há muito tempo. Né? Vocês querem comentar um pouquinho sobre o que a gente está conversando? Não, a gente estava falando agora, antes do podcast, da incrível coincidência que são as nossas marcas, que é o Nave, né? Que é o nosso Nave Colégio da Manhã, e o Nave à Vela, que foi a solução que a gente sempre quis. A gente sempre pensou nela. Na verdade, desde 2019 a gente namora essa solução. Então, quando a gente conseguiu concretizar a nossa escola, né, Tita? A primeira coisa, o primeiro parceiro que a gente foi buscar foi o Nave. E tem uma coincidência que é muito legal, que é o logo, que o nosso foi criado incidentalmente, porque a agência que criou, a gente não deu nenhuma referência. Eles nos trouxeram e foi tão incrível a marca pra gente que amamos. Ficou ela, o aviãozinho. Então, e o Nave à Vela, o logo também é um avião, só que o nosso avião simboliza
desde uma marca que fosse lúdica, com que conversasse com o futuro, e nada melhor que um avião de papel, né? Então ele foi feito sob medida pra gente. E a marca do Nave à Vela, eu queria que tu falasse um pouquinho o que ela significa. Até que eu acho que não vai dar pra ver na câmera, né? Mas é um avião. A gente nas- coloca depois. Nas mesmas cores. Legal, ótimo. Eu tinha comentado com a gente também sobre o diferente significado que a gente vai dar para esse mesmo símbolo. No caso do Nave, uma das pessoas que tá lá, e que inclusive ajudou a criar esse símbolo, né? Essa roupagem da nossa marca, que é o Vic. Depois eu vou mandar, se vocês fizerem um corte, eu vou mandar pro Vic aqui esse corte. Isso, com certeza. Ele falou sobre a ideia que o avião representa o primeiro artefato que foi inventado dentro de uma sala de aula para hackear o sistema, né? Então, quando os alunos criam um aviãozinho, colocam um recado e enviam pro outro lado da sala, é uma maneira de fazer com que as coisas, com que a dinâmica de ensino e aprendizagem ali seja diferente naquele momento, né? Então, a disrupção é a mesma, né? É Exatamente. impressionante. Exatamente. E eu acho que é muito legal, porque quando a gente foi conhecer o programa, foi uma coincidência muito grande. Tanto a marca mesmo, quanto o nome, a gente ficou... Tanto a equipe do Nave à Vela, quanto a equipe do Colégio Nave, a gente ficou muito impressionado. E aí, há quem acredite em energias, em Encontros, destino, né? E eu acho que isso tem muito a ver, porque... Realmente, eu acho que estava no nosso destino trabalhar junto. E o nosso outro parceiro, Edify, Marcela? Então, a Edify é uma edtech. A gente tem como mote na nossa empresa dizer que a nossa intenção é tornar essa geração uma geração bilíngue, né? Já temos mais de 400 escolas parceiras com quem a gente trabalha, atingindo diversos alunos, professores, né? E a ideia é propor soluções bilíngues para essas escolas. Então, a gente trabalha com programas, produtos, conteúdos que possam atender às necessidades das escolas. Muito formação de professores, trabalhamos com mensuração de alunos, trabalhamos com certificação de professores. A gente tenta trazer para o cenário da educação brasileira uma perspectiva da educação bilíngue através dos nossos programas que garanta um olhar diferenciado, inovador para a sala de aula tradicional que a gente estava falando anteriormente, né? Um olhar não só para a sala de aula, mas eu acho que muito mais importante do que a sala de aula pensando num contexto físico, é a escola e a educação com um olhar diferenciado para os alunos, para cada aluno. Pensando na integralidade desse aluno, que ele não é um ser compartimentado por horários e cargas horárias de diferentes disciplinas e que ele vira chaves e ele entra em cada uma. É um ser integrado com o mundo e ele é um cidadão do mundo. Muito antes de ser um aluno, um número lá de matrícula ou filho de alguém, ele também é um cidadão global. Ele é um cidadão, falando no contexto brasileiro, mas ao mesmo tempo global, porque o que nós fazemos, e essa é a nossa percepção, entendendo como membros de uma sociedade que convive com o mundo inteiro, a gente se enxerga como pessoas que impactam e que são impactadas por tudo que acontece no mundo. Isso é uma coisa que nós, adultos, a gente reconhece. Os nossos alunos são cidadãos que causam impacto e que são impactados. Haja visto tecnologias, né? Mídia de uma forma geral, mas o próprio conhecimento, a questão da cultura, o acesso à cultura. Então, a ideia é que a gente faça um olhar crítico também a partir do nosso pensar para a educação, para a formação dessas pessoas, desses cidadãos, né? Para que eles possam ser pessoas vistas numa completude. E como tudo se conecta, como tudo se entrega para esse aprendizado ser o mais completo possível. E a educação bilíngue como proposta, né? Apesar disso ainda não estar, digamos assim, homologado ou sistematizado no Brasil de uma forma através de diretrizes, né? Mas a gente tem documentos que nos ajudam a fazer esse olhar, muitas pesquisas e estudos para dentro da educação bilíngue. É um caminho que eu acredito extremamente promissor. Eu acho que é um caminho sem volta, pensando quando a gente pensa nas escolas, em sistema educacional de uma forma geral, que tem muito espaço ainda para penetrar dentro do Brasil, né? Pensando em contexto nacional, mas que tem uma proposta muito bacana de poder permitir esse olhar para os alunos, né? De formação mais integrada, ampla, conectada, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse é o verdadeiro ponto de transformação
para cidadão. Eu acho que é mudar um pouco o olhar e o foco no aluno, mais do que no ensino tradicional, que o professor era o detentor do saber, né? O conhecedor de tudo, toda a informação passava por ele, todo o conhecimento passava por ele. E agora a gente enxerga isso como um processo completamente reverso, né? O professor um guia, um orientador que vai acoplar o seu conhecimento ao dos alunos e tornar um aprendizado mais palpável em sala de aula. E isso em inglês. Eu acho que o grande lance, assim, que fez a gente se encantar tanto por esses projetos, tanto do Nave à Vela, quanto do Edify e também das outras soluções que são parte da Nave, é o lance de olhar para esse aluno com esse olhar diferenciado, com um olhar para o socioemocional, com um olhar de resolução de problemas, né? E aí, quando eu sempre falo, né, a nossa geração já é uma geração que quem não fala inglês passa trabalho. Uhum. E a geração das crianças de hoje, dos adolescentes, é uma geração que vai passar muito mais trabalho, porque é muito mais globalizado. Eu sou do tempo que a gente esperava meia-noite para poder conectar a internet para pagar um pulso só, tinha que baixar bem o volume. Ela fala isso, eu sou do tempo da Barça. Então a gente tem muita informação hoje, né? E eu fiz curso de inglês e ainda assim passei muito trabalho na universidade para ler um monte de artigos científicos e tal. Então, o inglês é uma coisa que a gente realmente tem que inserir de uma forma diferente, porque o ensino do inglês não mudou, ele continua aquele ensino chato de muitas vezes verbo to be, dos estudantes não se sentirem envolvidos dentro do ambiente da escola, né? Não, isso aconteceu muito comigo, né? Eu fiz curso de inglês, morei fora em algumas oportunidades. E eu nunca aprendi a falar o inglês, porque eu tenho uma eterna vergonha. Eu consigo entender perfeitamente quando falo comigo, eu leio perfeitamente, mas eu tenho uma vergonha absoluta de falar. E isso também é de ser criança e tu tá sempre se sentindo julgado. Se tu coloca o inglês como uma solução diária na tua vida e que tu vai usar ele não só sentado na cadeira para ter uma aula de 45 minutos e falar com o professor e responder uma questão no livro com aquelas mesmas personagens. O pai, a mãe, os amigos, sabe? É muito melhor, porque tu vai crescer sem medo, né? A ideia que a gente teve e está botando em prática de aliar essas soluções na nossa escola é que um aluno realmente consiga resolver problema. Eles não conseguem hoje, porque tudo é feito, como a Marcela disse, em caixinhas, em conhecimentos compartimentados, né? Então, tu apresenta uma coisa e eles não sabem, eles não conseguem juntar na cabeça deles que a chuva é um fenômeno físico, que é um fenômeno geográfico, que é um fenômeno químico. Então, eles conseguem entender só as portinhas, as caixinhas, né? E é isso que a gente falava, não é possível, né? Não é possível que essa criança que tem acesso ao TikTok, como é que é o nome daquele negócio? O Google Maps, que tu vai lá na cidade que tu quiser, tu vê o que tá acontecendo na hora, entende? É outra vida, é outra relação com o mundo, né? Como é que tu acha, Matheus, que a gente consegue fazer isso na escola com igual profundidade com os pequenos no Fundamental 1 e com o ensino médio? Legal. É uma ótima pergunta e também eu acho que tu trouxe um panorama muito legal, assim, sobre a escola deveria refletir mais o que é a vida no pós-escola, né? Eu acho que no pós-escola as coisas não ficam em caixinhas, né? Eu acho que tu tá resolvendo um problema que envolve diversos tipos de habilidades diferentes e diversos tipos de conhecimentos diferentes, né? A gente também falou sobre algo legal quando a gente estava conversando antes do papo aqui, que é sobre a inserção gradual, né? Ou o desenvolvimento gradual dessas habilidades ou desses conhecimentos técnicos e específicos. E eu acho que, de fato, é isso que precisa ser feito dentro desse processo de ensino e aprendizagem, desde que a criança chega, né, no infantil ali, ou no ensino fundamental dos anos iniciais, até o ensino médio. Então, para mim, o melhor jeito de fazer isso, fazer com que elas desenvolvam essas habilidades para resolver problemas, primeiro, né, engajar essa criança, trazer um conteúdo que faça sentido para ela e que ela compre, que ela consiga consumir, né? Eu vou trazer um exemplo do nosso material aqui. No ensino fundamental, nos anos iniciais, a contextualização dos problemas é feita através de histórias em quadrinho.
É um detalhe, é uma questão que pra gente talvez não tenha muito valor, mas o feedback que a gente encontra dos alunos é que aquilo faz parte do dia a dia dele, que é uma coisa que ele gosta de consumir, né? Então, acho que o primeiro fator é que precisa ser engajante. O aluno precisa se ver dentro daquele processo para conseguir, de fato, chegar em um âmbito mais complexo, né? Em um nível mais complexo. E o segundo fator, para mim, é esse crescimento de complexidade. Então, conforme o tempo vai passando, a gente precisa expor os alunos a problemas mais complexos, né? Então, de novo, puxando um pouco para o nosso material, no final de cada semestre, a ideia é que eles toquem um projeto 100% autoral, né? Então, você começa dando repertório para esse aluno, você começa engajando ele em coisas talvez mais simples, para no final você dar um problema completamente aberto para ele resolver do jeito que ele quiser, né? Então, acho que esses são os dois pontos principais para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento de habilidades. E uma coisa que eu queria que tu falasse um pouquinho, Matheus, é sobre o que é a cultura de inovação, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de um projeto maker, um projeto de inovação, tem pais que até reviram os olhos pensando que a gente vai oferecer mais robótica ou mais tempo em frente às telas. E a gente sabe que hoje isso é um problema, né? O tempo que as crianças gastam usando telas, seja no computador, no celular, no tablet, de forma não produtiva para o desenvolvimento dessas crianças é muito grande. Então, muitos pais acham que a gente vai inserir mais uma tela nessa inovação, ou vai trabalhar só com impressora 3D, com caneta 3D, Isso. com não sei o quê, e não vai trazer uma proposta realmente alinhada com o que a gente fala tanto na nave, que é o desenvolvimento da criança pela criatividade, pela curiosidade, pelo brincar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho o que é a cultura Isso, da inovação. só para complementar, eu queria trazer um exemplo. Eu e a Tita, a gente teve a oportunidade de ter uma conversa com uma mãe que foi visitar o colégio, né? E a gente apresentou toda a nossa estrutura e todo o nosso projeto pedagógico. E a mãe nos disse assim: não gostei. Daí a gente sempre pergunta: não, por quê, né? Pode me dizer? Daí ela disse: porque vocês falam numa educação da manhã e não estão evitando telas no Fundamental. Era uma mãe para o primeiro ano do Fundamental 1. E daí a gente disse, mas a tela, o computador, ela já é a educação de ontem, ele já tem isso. Obviamente, eles vão desenvolver a programação e outras coisas, mas eles já têm a tela. Então, a educação do futuro, do amanhã, é a colaboração, é a criatividade, né? É o espírito da união de cada um ajudar o outro. Excelente panorama. Acho que me ajudou muito a responder essa pergunta. Para começar a responder a pergunta, eu queria trazer um dado do Fórum Econômico Mundial, que a gente sempre contextualiza sobre qual que é, de fato, a nossa missão, ou qual que é o core da nossa solução. O core da nossa solução não é o ensino de programação ou o ensino de robótica, a gente ensina também, mas o core da nossa solução é um outro aspecto da cultura de inovação, da cultura maker. O Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa sobre como vão ser as profissões do futuro, ou quais vão ser os fatores que levam as pessoas a ter sucesso no futuro. O primeiro dado que eles trazem é que 65% das crianças que hoje estudam vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, você falar sobre programação... Sempre fala isso. Você começa qualquer entrevista falando isso. É isso. Eles vão trabalhar em coisas que não existem ainda, né? Então, o ensino da programação, o ensino da robótica, hoje é atual. Daqui a 5 anos já está obsoleto. Então, são coisas que a gente precisa reciclar. Mas... Eu precisei, lá na minha infância, aprender a usar o DOS. Se eu falar para minha filha hoje o que é o DOS, ela não sabe. E talvez eu não saiba. Eu confesso que eu não sei o que é o DOS. Tu não sabe? Claro, Não, muito que bem. Era assim, aquela preta, aquela do computador. E eu sempre dou o exemplo, né? Quando eu fui explicar... Eu tava lendo uma revista em quadrinhos para Laura e eu tive que explicar para ela o que era uma locadora. Porque ela não conseguia entender o conceito de por que a gente locava filme e tal. E aí ela ficou muito chocada, e ela ficou ainda mais chocada de saber que os avós dela tinham que assistir o que passava na TV, que não tinha nem locadora, e ainda mais chocada de saber que só tinham 5, 6 canais. E ela me olhou no fim e disse: meu Deus, que horror!
Então, é isso. Não adianta a gente tentar educar para o futuro falando das tecnologias de hoje. Eu tenho filho de uma amiga minha que ele viu uma máquina de escrever e a gente foi mostrar como é que funciona. Ele disse, nossa, que legal! Ela escreve e imprime ao mesmo tempo. Incrível, incrível. Eu acho que esses exemplos trazem muito bem o que o Fórum Econômico Mundial quer dizer com essa pesquisa, né? Eu acho que a gente já comprovou isso, inclusive, né? A gente já testou e comprovou essa hipótese. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente prepara esses alunos para o futuro, né? Se a gente não sabe o que vai ser o futuro, como é que a gente prepara isso para o futuro, né? Nessa mesma pesquisa, eles trazem as habilidades que são necessárias para se ter sucesso no futuro. São habilidades que são necessárias hoje, que provavelmente vão ser necessárias amanhã, e depois de amanhã, daqui a 15, 20 anos também. São habilidades transversais, né? Muitas vezes no mercado a gente chama isso de soft skills, né? Soft skills, 21st century skills, né? Que são as soft skills. Exatamente. É O inglês aqui. Mas essa é a ideia principal do programa, né? É trazer o desenvolvimento dessas habilidades. E para isso a gente desenvolveu uma base curricular. Né? Eu acho que não é desenvolver por desenvolver ou desenvolver através de uma atividade ou outra, mas sim através de uma base curricular que permeia todo o material, desde o ensino infantil até o ensino médio. Nessa base curricular, a gente enumera as 14 habilidades que pra gente, de acordo com a nossa experiência, né, desses 9 anos de existência, mais de 300 escolas parceiras, a gente considera como as habilidades necessárias para se ter uma pessoa inovadora, né, uma pessoa fora Quais da são caixa. elas? Tu pode Legal. enumerar? Eu não consigo falar todas aqui, eu posso pegar aqui com detalhe. Depois a gente coloca, depois isso a gente coloca na... interessante. Fechado. A gente faz um post extra. Fechado. Mas algumas delas, as principais, né, que eu me lembro, assim, que são coisas que eu uso, inclusive, no dia a dia, né? Eu acho que tem uma muito importante que é a comunicação, Sim. né? É isso aqui que a gente tá fazendo. Essa é fundamental. É muito importante, vai continuar sendo muito importante por muito tempo. Tem uma outra que ganha uma relevância muito grande. Eles fizeram 3 quadros, né? Um quadro das habilidades necessárias para 2020, que já passou, né? Agora, 2015, eu acho, 2020 e 2030. Lá em 2015, eu não lembro se é bem essa data, tá? Mas eu acho que é uma periodicidade de, eu acho que uns 5 ou 10 anos. Lá em 2015, a criatividade era a 10ª habilidade mais importante. Em 2020, ela passou a ser a 5ª. Em 2030... na percepção deles, a criatividade vai ser a primeira habilidade mais importante. Então, acho que é uma outra que não dá pra pensar, não dá pra deixar de falar. E tem uma outra que eu acho que é muito importante pro mercado de trabalho, principalmente quando você vai trabalhar com problemas complexos, que é a capacidade analítica. Né? Que é a capacidade de pegar um problemão e dividir em pequenas partes e falar, putz, esse pequeno aqui eu consigo resolver. Então, aos pouquinhos eu vou resolvendo, né? E aí, por último, também, para não monopolizar a fala aqui, eu acho que tem um ponto sobre a tecnologia, sobre o manual, sobre o digital. A nossa ideia com o NAVE é fazer com que o aluno esteja no centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, a nossa ideia é dar para ele o repertório tanto do ensino digital quanto do ensino manual. Então ele vai ter criações manuais dentro dos projetos dele, dentro das aulas ali, com materiais recicláveis, com materiais menos estruturados, mas ele também vai ter uma parte de programação, ele também vai ter uma parte de mexer com eletrônicos. E aí, quando eu falei que o aluno está no centro do processo, no final das contas, é ele quem vai escolher como resolver o problema. Né? Se é com uma parte digital, se é com uma parte manual, se ele vai juntar as duas coisas para resolver o problema. Então, ele vai definir, de fato, o que ele vai usar, daqueles todos os conhecimentos que ele adquiriu, qual que ele vai usar para resolver o problema dele. Que, de novo, né? É assim que a vida funciona, né? Tu usa tudo que você sabe para resolver seu problema do trabalho, resolver o problema da sua vida pessoal, da tua família. A vida é assim, né? Interessante que você está trazendo, e a gente estava falando isso, né? Viemos as 3 aqui, particularmente de laranja hoje, a gente falando, não existem coincidências. E não existem coincidências mesmo da proposta de vocês e do fato de terem chamado nós 2, representando empresas que têm muito a ver. Ele falou tanta coisa aqui, e eu falando, é isso. Aí eu falando, também, isso aí também. Então, você falou da base curricular, e eu achei fabuloso, porque muito do que vocês entendem, o foco no aluno, como eu já tinha trazido aqui, é o nosso foco também no desenvolvimento desse aluno e nas suas capacidades que vão para muito além da produção linguística. Não é meramente a produção linguística, é a produção do conhecimento linguístico associado com a formação dele como indivíduo.
Então, é um olhar para o processo autoral. É aquela questão da gente fala, quando a gente pensa no Project-Based Learning, que é um projeto baseado, um aprendizado baseado em projetos, né? Em que você tem uma autoria muito forte ali, que você tem uma tomada de decisão, um processo de reflexão. Então, isso vem muito à tona, são coisas que a gente tenta incorporar, mesmo que de uma forma mais soft, né? Mas a gente tenta incorporar desde o início, nesse pensar. E a gente estava falando das habilidades. São inúmeras, né? São inúmeras skills e algumas são transversais com o socioemocional, né? Com as competências socioemocionais. Então, elas meio que se cruzam muitas vezes. E você falou bastante, você falou da criatividade, falou de mais outras duas, você falou da Comunicação e da pensamento comunicação e analítico. pensamento analítico. E eu acho que, eu diria que, assim, ao meu ver, pensando na atual conjuntura global, né? Pensando não só em educação, mas nas nossas necessidades, pensando nas questões que surgem no mundo como um todo, eu acho que o pensamento crítico ele é fundamental. Quando a gente pensa em pensamento crítico, a formação do pensamento crítico ela é essencial para a discussão de N temas que a gente tem na sociedade hoje em dia. Até na percepção dele como aluno em sala de aula, o quanto de pensamento crítico ele consegue embutir até no seu próprio aprendizado, que aí passa por assessment, quando a gente fala de autoavaliação, do processo reflexivo, que seja portfólio, que seja mesmo um teste mais tradicional, mas qual é a reflexão, qual é o pensamento crítico que está sendo embutido nesse processo de formação desse aluno e o quanto o professor estimula esse processo crítico, porque isso é essencial. Se você não fizer isso, você está fadado, meio aqui aí remando com marés. E isso é ruim, porque você não consegue marcar sua posição dentro da sociedade, que é fundamental. Então, essa é uma habilidade que eu vejo, assim, atualmente, importantíssima. Sabe, Marcela, que tu estava falando, a gente falou também lá no café, que a maior dificuldade da gente colocar tudo isso em prática é o professor, né? Então, porque também o professor não é culpa dele, ele está encaixotado naquelas 4 paredes. E muitas vezes com uma direção totalmente conservadora e totalmente antiquada. Então, uma das coisas que a gente se apaixonou, né, Tita, pelo Edify, foi a possibilidade da formação constante dos professores. Isso é um Entende? diferencial Esse é um nosso grande diferencial, muito né? forte, muito E o que eu forte. achei mais legal do Edify, que de todos os programas que a gente viu, e foram muitos, Foram muitos. só o Edify, dos que eu conheci, tá, gente? Não vou dizer que é o único do Brasil, mas o que eu achei mais legal é que não é uma formação continuada dos professores de inglês. É uma formação de todos os professores e todos os funcionários da escola. Então, Exatamente. tendo vínculo com a escola, que é parceira do Edify, desde o professor de inglês, ao coordenador, ao professor de matemática, ao cara da portaria, a pessoa da recepção, todo mundo tem acesso a essa formação. Então, isso causa um estímulo gigantesco também para as Impacta pessoas. toda uma comunidade, né? As pessoas se sentem motivadas. É porque uma elas recebem. motivação, é um acolhimento, é uma sensibilização para a proposta, porque é algo que é diferente quando a gente pensa em educação Com tradicional. certeza. E a gente precisa dessa sensibilização e a gente precisa, para que funcione, a gente precisa de todos envolvidos. É claro que a gente tem digamos assim, um direcionamento muito forte, claro, para a formação dos professores dentro da área, por conta dos próprios conteúdos das propostas, mas ao mesmo tempo o impacto é na escola como um todo, porque é trazer uma nova perspectiva. Tito, Construção eu de ia uma contar. cultura, né? Isso. É uma cultura edify, Incrível. uma cultura edificante, né? E a ideia é Claro. a gente criar essa base. Eu queria contar a história que tava. A Tita ficou furiosa até comigo no dia. Que a gente estava tão encantada pelo Edify que daí a gente foi visitar um outro stand e eu já estava cansada na feira. Aquela coisa que vocês conhecem. Gente, só para melhor que eu. contextualizar, é uma feira enorme, mas pense De numa vários feira dias. grande. Conta são quantos muitos quilômetros dias. a gente caminhava Eu não por sei em dia, quilômetros, mas todo dia, quando eu olhava meu contador de passo, dava assim, ó, só caminhando na feira. Foram 5 dias que a gente ficou imerso só visitando as mais diversas soluções de tudo que vocês podem imaginar. E a gente não caminhava menos que 14 mil passos por dia, só naquele espaço ali da Beth Educar. E aí a gente tava. Não, porque vocês precisam visitar esse, porque esse. Fomos visitar. Aí conta, Gigi. Eu já estava decidida, todos nós já estávamos decididos, né? Só que não aguentava mais. Não aguentava mais. Daí a gente sentou numa solução que bem
como que eu vou dizer, pasteurizada, assim, sabe? Então a gente sentou. Tradicional. Tradicional, isso. E daí ela começou, não, porque o bilinguismo. Eu dizia, a gente não vai ter bilinguismo, é um projeto bilíngue. Ah, porque o bilingue não é bilinguismo. Daí lá pelas tantas eu desliguei e tava com o nosso sócio, eu olhei para ele e disse, nossa, que tênis lindo. Só que ela falou nesse tom de voz, numa mesa com várias pessoas conversando, e eles começaram a trocar ideias sobre o tênis, enquanto a mulher explicava o projeto. E eu cutucava, e quanto mais eu cutucava, mais alto ela falava. Eu tinha muito nada. E é isso, mas isso acho que fala um pouco da gente também, dessa desconstrução, né? Aquilo era a gente no Edify foi recebido super bem, fez um passeiozinho, assim, né? Que é uma rota com Uma trilha, né? uma trilha, isso, me fugiu o nome. E a gente foi recebido super bem, assim como no Nave à Vela, é uma coisa de família, de eu te conheço, de toque, de olho no olho, né? E nas outras soluções era uma coisa muito burocrática. Então, como tu disse que não tem coincidências, né? Isso, a gente também acho que foi buscar uma solução que a gente se identificava. Sim. Porque é muito muito da Nave importante. isso. Tanto que a gente chamou, eu acho que é uma das únicas escolas que tem a área da saúde atuando no corpo docente. Que ótimo. Entende? A gente tem, então tá dentro do corpo docente, no dia a dia, no corpo a corpo da escola, Muito bom. né? Isso é muito E bom. quando a gente pensa, né, no porquê nós buscamos essas soluções, tanto o Edify quanto o Nave à Vela, o Gênio das Finanças, que é a nossa solução de, Ah, que legal, você tá com o de Gênio educação também. financeira, uma coisa que todas têm em comum é esse olhar para o socioemocional. É. E uma coisa que, enquanto vocês falavam das habilidades, eu estava pensando se a gente fala muito das habilidades do futuro, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, tá, mas como que sabem que essas habilidades vão ser as do futuro? Mas se a gente falar de criatividade, de pensamento analítico, pensamento crítico e comunicação, a GG fala que eu não gosto de história, mas agora eu vou puxar um dado histórico. Se a gente for pensar em tudo que a gente tem de história para olhar, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que fizeram história, as pessoas que construíram coisas, todas elas têm essas habilidades muito afloradas em todos os campos. Se a gente vai falar de educação, se a gente vai falar de medicina, né? Marie Curie não teria feito o que fez sem curiosidade. Definitivamente. Né? Sem criatividade. Então, isso é uma coisa que é baseado num fundamento histórico, né? Com certeza, né? Tem o Chacrinha, olha só, anos 80, ele tinha uma frase que era espetacular, que era quem não se comunica se trumbica. E é exatamente isso, né? Então são habilidades que sempre estiveram presentes. Eu acho muito interessante vocês pontuarem isso, porque Matheus comentou muito da questão do presente e do futuro, e na mesma hora eu falei, eu corrigiria, desculpa, mas eu jogaria lá para o passado também. Eu acho que são questões inerentes ao ser humano. Só que muitas vezes a gente esquece ou não consegue ter as percepções ou as melhores condições de instrução para desenvolvê-las adequadamente. E algumas pessoas inatas, né, fazem isso de uma forma primorosa, sem muito treinamento. Mas enxergar que isso pode ser parte da formação do aluno desde o início... e aí eu rebato, não só do aluno, dos professores, porque a gente puxou, e aí eu acho que esse é o olhar do passado. Não que os professores estejam no passado, não me entendam mal, mas é um olhar para a formação desse professor, que ainda é uma formação antiga, que a gente possa olhar com um olhar novo, renovado, porque se você quer ensinar os seus alunos habilidades como comunicação, colaboração, pensamento crítico, você estava falando também da pensamento analítico, e empatia e tantas outras que permeiam a formação do ser humano, esse professor também precisa estar habilitado para saber codificá-las. Ele precisa identificá-las e codificá-las para poder transmitir e tornar isso um processo natural. Então, por isso que a gente enxerga que não tem como ser uma coisa só, e a gente passa pelos gestores também, a gente passa por auxiliar para dentro da escola, porque tem que ser uma coisa que seja comprada por todos, haja uma sinergia nesse sentido. E aí você pontou o currículo, né? Vocês têm uma base curricular forte, e eu até gostaria de fazer um convite para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, recentemente a Edify lançou algo realmente inédito quando a gente pensa na produção de um programa, por exemplo, bilíngue. Nós conseguimos lançar um currículo
Edify, que ele já, digamos assim, sustentava as nossas produções, os nossos conteúdos, né? Mas a gente estruturou ele, lançamos um currículo estruturado para dar esse suporte para as escolas, em termos de formação. E ele sustenta toda a nossa base do pensamento de um programa bilíngue, né? Do que a gente oferece. Então, ele está sustentado por 4 dimensões, né? Que é a comunicação, que é o Learning for Life, aprendendo para a vida, a gente está falando do socioemocional e a gente está falando de digital literacy, de letramento digital. E a gente tem 2 satélites, que são as knowledge areas, são as áreas do conhecimento, e a visibilidade do aprendizado. Então, são 6 elementos, 4 dimensões e 2 elementos satélites que nos ajudam com todos os descritores a entender como é que o currículo Edify sustenta tudo isso que a gente defende. Então, eu convido vocês, ele está aberto, Com certeza, totalmente aberto ao público para vocês conhecerem e verem a nossa proposta bem a fundo, assim, o nosso pensar ali muito descritivo, né, e palpável, né, e super modularizado para as escolas, atendendo as demandas no perfil de cada um. Né? A gente costuma falar que esse tipo de ação demonstra para a escola a real intencionalidade pedagógica por trás daquilo, né? Que não vai ser só um chaveirinho que você vai colocar na escola para falar para os pais que tem, né? Exatamente. Mas é que de fato a gente tem um compromisso por trás, né? E queria aproveitar um outro gancho também, que a gente estava falando de professores, e a gente falou sobre essa complexidade e essa dicotomia sobre como foram formados e o que é exigido hoje para os nossos alunos, e parece que é algo muito complexo, assim, né? Mas, de fato, na nossa visão, pelo menos como nave, é algo relativamente simples. Eu acho que o professor tá disposto a aprender, né? O professor tá disposto a buscar coisas diferentes. Não, e ter essa autonomia também vindo da direção, vindo do gestor também. Porque a gente percebe muito nas mais diversas escolas tradicionais que a gente acompanha, que às vezes o professor vem com uma proposta diferente, vem com um interesse diferente, e é podado porque isso vai dar trabalho, porque isso vai dar custo, porque vai causar um desconforto, vai dar barulho às vezes. Eu já ouvi essa desculpa, assim, não, isso aí vai ser muito barulhento. Gente, é uma escola, não é um hospital. A gente precisa do barulho, a gente precisa da comunicação, né? Então a gente tem que entender que vai gerar desconforto, para que a gente possa modificar as coisas também. Porque nada se muda na zona de conforto, né? A gente precisa sair dessa zona de conforto para pensar. E uma coisa que é muito importante a gente pensar é que durante muito tempo e até hoje, essas habilidades que a gente está falando são podadas nas crianças. Sim. Então, hoje, na educação tradicional, a gente vê muito que as crianças, elas são instigadas a perder a criatividade, a curiosidade, né? Eu sempre dou um exemplo que são os problemas matemáticos, né? Da minha época, pelo menos, se chamava assim, não sei se ainda se chama, mas Joãozinho tem 3 balas, Joaninha tem 10, se eles dividirem, né? Quanto fica para cada um? Era uma coisa que eu me lembro que a gente tinha que chegar no raciocínio que a professora queria, né? A gente tinha que fazer o desenvolvimento da conta para provar que a gente fez aquela conta. E se não fosse o desenvolvimento ensinado em aula, não valia. E eu acho que a cultura da inovação vem muito para esse sentido de mostrar que eu posso chegar na solução... Meio, né? De 1000 formas, e não por isso vai estar errado. Exatamente. Né? Vamos caminhar pro fim, porque são... Infelizmente. Então, gente, apesar do papo estar uma delícia, vamos ter que partir para os finalmente do nosso podcast, que é o jogo de queimada. O jogo de queimada, quem é ouvinte assíduo do papo já conhece, é um bate-bola. Vocês têm que falar a primeira coisa que passar na cabeça de vocês, tá? Então vamos começar aqui com a Marcela. Marcela, se eu te pedisse para definir a educação de hoje em uma palavra, qual seria? O que eu almejo? A educação de hoje. Tá. Como ela é hoje? Eu não gosto muito da palavra antiquada, não. Mas eu diria em desenvolvimento. E tu, Matheus? Eu acho que eu diria oportunidade. Acho que tem uma oportunidade de mudança grande. E a educação de amanhã? Eu acho que ainda
Ainda tá para acontecer, talvez. Eu penso em oportunidade. Integral. Espero que seja uma educação integral, que vá além do cognitivo. Um autor que te inspira. Eu estava até pensando aqui se surgisse algum ponto nesse sentido. Eu penso muito na Antonieta Megali, por conta muito dos estudos dela com bilinguismo. Então, eu tenho lido há algum tempo já bastante material dela. Então, ela é uma autora até que eu sugeriria para quem quer conhecer um pouco mais sobre bilinguismo, no Brasil, principalmente, Antonieta Megali. E Posso tu, falar? Eu Matheus? queria falar dois, eu acho que o mais Fala profissional dois. e o mais pessoal. O primeiro é o Paulo Freire, que eu acho que Maravilhoso. é um inspirador, eu acho que de muitas das soluções que Vou dizer pensam uma em coisa, eu algo tenho um diferente, quadro com ele na minha casa. né? Só Ele é isso. incrível, né? Ele é incrível. Tem várias frases dele Maravilhoso. na nossa empresa. E eu queria trazer um mais pessoal, talvez, que talvez fuja um pouco do convencional, mas o Mano Brown, do Racionais, eu acho que é um cara que me ensinou a... Casar com ele, o que que é isso? eu acho que ele me Sentiu ensinou... isso agora? Ele me ensinou a ler um pouco do que é a sociedade, assim, então foi alguém que me ensinou muito mesmo, não sabendo nem que eu existo, mas ele me ensinou Tita, muito. quem eu falo sempre? Vai. Ela é Mano Brown? muito... Eu sou Ele é muito incrível. apaixonada pelo... Ah, sou muito chat. Mano Brown, pode nos notar. É. A gente não espera Por aqui no papo. favor, cara. Um filme que te inspira, Marcelo. Olha, é um filme que eu vi há muitos anos e tem um bom tempo que eu não vejo. E foi um filme que me marcou. Acho que foi um dos primeiros filmes estrangeiros assim que eu vi na vida. Eu era adolescente, primeira vez. É um filme iraniano, chama-se Filhos do Paraíso. Ele é de 97, mais ou menos. Mas é um filme que, hora e vez, me vem na cabeça sempre que eu penso em socioemocional. Ele é de uma delicadeza e trata a empatia de uma forma que é realmente comovente. Então, eu sugeriria esse, Filhos do Paraíso. E tu? O Menino que Descobriu o Vento, talvez, do Maravilhoso. Netflix, também é um filme que fala muito sobre o impacto da inovação, né, no contexto do personagem principal. E a escola ideal para ti, como seria? Eu acho que muito do que a gente falou aqui, né? É esse olhar para o aluno, entendendo que ele é um ser integral, que tudo está conectado, e uma educação que permita que ele explore essa conexão e transborde essa conexão para ser realmente um cidadão integrado com o mundo. Coerente, consciente, com pensamento crítico, capaz de se comunicar e por aí afora. E para ti, Matheus? Eu vou com a mesma resposta dela, eu achei incrível. Aí, é com essa que eu vou ficar. Eu achei incrível a resposta. Então, tá, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi uma delícia esse papo, convidar vocês a participarem novamente quando tiverem disponibilidades e fazerem essa nave acontecer com a gente. E quero saber como que a gente encontra vocês aí nas redes sociais, no trabalho, na vida. Eu tenho um perfil no Instagram, um perfil pessoal, mas eu tô conectada também no LinkedIn, em várias redes sociais, vocês podem me achar, direto também, e-mail a gente ainda usa, mas a gente ainda tem, mas muito conectada através do portal da Edify, então a gente está conectado. E qual é o @ do Edify? @Edify Education. E tu, Matheus? Boa. Eu vou trazer aqui primeiro o @ do Nave. É Nave a Vela, gente. Procurem lá. Tem muito conteúdo bacana para quem tá buscando inovar dentro do contexto educacional. E profissionalmente também podem me achar no LinkedIn ali, Matheus Machado. Fique à vontade para se conectar e trocar ideia. Quem tiver curiosidade para conhecer mais sobre mim, sobre o Nave, sobre o trabalho que a gente realiza, podem me procurar lá, que eu tô sempre super disponível para trocar ideia. Então, gente, muito obrigada. A gente volta na próxima terça. Estaremos sempre em todas as plataformas de áudio e também de vídeo no YouTube do Nave, Colégio da Manhã, e também nas redes sociais, tanto do Papo Educação quanto do Nave. Deixe seu likeinho. Curte a gente, encaminha para os amigos, que isso ajuda a distribuir o nosso conteúdo. E a gente se vê de novo terça que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.